A Unibis Cultural, ela completa hoje, esse mês, 2 anos de aniversário. E quando nós pensamos no História Contada desse segundo aniversário, nós pensamos exatamente em poder homenagear um centro cultural que germina na nossa cidade, né? Então, por isso que o Sérgio Simon foi convidado, e que bom que deu para a gente conciliar nossas agendas para que pudesse coincidir com o mês de agosto, porque simbolicamente para nós era muito importante que esse encontro pudesse acontecer no mês de agosto. Evidentemente que se não pudesse, teríamos outros momentos e oportunidades para poder conhecer a trajetória maravilhosa desse médico e além de todo o percurso, desafio que o museu tende a transcorrer ao longo desses anos. Mas para nós, como uma organização plural e jovem de 2 anos, era muito importante a gente poder também evidenciar essa pluralidade dentro de outros ambientes e, portanto, o Museu Judaico nos pareceu ser a grande instituição que nos deixaria bastante contente poder estar conosco. E fora isso, tivemos uma feliz coincidência quando, ainda no nosso planejamento como organização, o Arquivo Histórico Judaico, que foi o nosso parceiro desse projeto e o inspirador desse projeto, que Mona e eu desenhamos, era poder registrar os protagonistas da nossa cidade, né, que são da comunidade, que de uma forma ou outra conseguem contribuir para o desenvolvimento da nossa sociedade. E a gente fez esse projeto em homenagem ao Arquivo Histórico. Então todo esse material é um material que a gente disponibiliza para o Arquivo Histórico e desde então veio esse projeto. Nesse processo, como muitos de vocês sabem, o Arquivo Histórico passou a ser parte de uma responsabilidade, um legado maravilhoso, patrimonial da história dessa comunidade para dentro do Museu Judaico. Então, vocês vejam que essas coincidências, as felizes coincidências, elas fortalecem ainda mais os nossos vínculos e sentimentos de pertencimento, não só do ponto de vista comunitário, mas também do ponto de vista da sociedade. Então, queria dizer a Mona, ao Sérgio, que neste momento, para nós, é uma dupla satisfação de poder estarmos compartilhando um desafio comum da memória de uma história comunitária, mas também, fundamentalmente, de estar podendo escrever a história da nossa cidade através de vocês. Então, obrigado, Mona, mais uma vez, bem-vindos e, por favor, fique à vontade. Hoje nós temos a honra, né, de receber pela primeira vez um médico e um grande médico, o Dr. Sérgio Simon. Seja bem-vindo, Sérgio. Obrigado, Mona. Obrigado pelo convite. Obrigado ao Bruno também, ao Unibis Cultural. Realmente uma grande honra receber aqui um dos maiores oncologistas do país. Como o Bruno disse, nesse programa já passaram nos últimos 2 anos nomes bastante interessantes e a gente procura variar. Eu estou vendo aqui que tem muita gente que não veio nos outros, né? Nós tivemos aqui a Rita Lobo, da área de gastronomia, o empresário Benjamin Steinbrück, os arquitetos que fizeram essa casa, o Roberto Loeb, Márcio Kogan, tivemos o Luiz Schwartz, editor, o Jacob Ginsburg, da Perspectiva, o secretário André Sturm, e todas essas entrevistas estão no YouTube, na página da Unibis Cultural, e podem ser acessadas e consultadas a qualquer momento. Essa nossa entrevista também está sendo gravada, Sérgio, e amanhã ela já será disponibilizada para todos no YouTube. Como eu disse, a qualquer momento da entrevista, vocês podem levantar a mão, se apresentar e fazer perguntas. É interessante quando a plateia participa. Na última edição, a gente teve aqui o Pedro Hertz, da Livraria Cultura, e a gente teve muita participação. Eu dividi a entrevista em 3 blocos, começando por o bloco de ciência, né, da parte científica, dos avanços no tratamento do câncer. Segundo bloco, carreira e família. E terceiro, o Museu Judaico, né, do qual agora o Sérgio Simon é presidente, e um projeto que ele se envolveu desde o primeiro momento. Super bacana, vamos falar também disso, Sérgio. Então, começar te apresentando, né, para quem não te conhece. O Sérgio é formado pela USP, também com doutorado na USP, fez seus estudos também nos Estados Unidos. Na USP ele fez a faculdade de Medicina, na área de
genética médica, ele fez o doutorado, e o Simon é fundador do Grupo de Estudos Clínicos em Câncer de Mama e completou os estudos nos Estados Unidos. Fez residência no Mount Sinai, em Miami, e clínica médica com especialização em oncologia no Memorial. E também em outros centros, o Memorial, o grande centro de Nova York. Sérgio, como eu disse, vamos começar então pela parte científica, que eu acho que isso interessa muita gente, né? Você acaba de assumir a presidência da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica. Eu queria que você contasse para a gente o que isso representa e qual é o seu principal desafio nessa nova função, quais são suas metas. A oncologia como especialidade ela é bastante nova na medicina, né? Quando eu fui para os Estados Unidos nos anos 70, logo que eu me formei, eu não conhecia essa especialidade, eu conheci lá durante a residência. E quando eu estava na residência em Miami, um dos meus chefes me convidou para fazer um ambulatório de oncologia. Eu falei, mas o que é oncologia? Ele falou, cancerologia. E a minha primeira reação foi, não, obrigado, eu não quero. Câncer era uma doença muito ligada ao sofrimento, morte certa, poucos recursos para tratar, realmente não me atraía. A minha ideia era fazer hematologia. Acontece que o presidente Nixon, em 73, ele fez um ato que foi o ato da luta contra o câncer, o ato nacional contra o câncer, onde ele formou o Instituto Nacional do Câncer, destinou uma verba que na época era enorme, 100 milhões de dólares, para iniciar essa nova especialidade, essa nova carreira e as pesquisas mais dirigidas para o câncer. Eu acabei conseguindo ir para o melhor centro americano em Nova York, o Memorial Sloan Kettering, que até hoje é um dos líderes na pesquisa, e isso me animou muito a seguir essa carreira, porque era uma carreira desafiadora, né? E tive a sorte também de poder ver que a carreira deu certo, a especialidade, e hoje a doença é uma coisa totalmente diferente do que ela era há 30, 40 anos atrás, quando eu comecei a fazer a especialidade, né? Os pacientes que a gente dava muito pouco cuidado na época, hoje em dia eles são tratados de maneira muito dirigida, com resultados muito melhores, resultados de cura, de sobrevida, são muito melhores, a qualidade de vida dos pacientes hoje é outra, e a gente tem muitos pacientes curados, né? Inclusive aqui na plateia. Então, isso para nós é muito importante, quer dizer, que ver que uma especialidade que ela era olhada por alguns médicos com desprezo, pelos pacientes com muito medo, hoje em dia é uma coisa que se convive, se fala, e é uma mudança radical na postura com a oncologia. Você considera que houve bastante avanço nos últimos... Nós estamos falando do quê? De 40 anos de atuação? De 1980 para cá, eu diria, as coisas mudaram muito. Por quê? Porque até 1980 a gente tinha muito pouco conhecimento do que era a doença. Conhecimento a nível molecular. Como é que funciona, por que a célula se comporta dessa maneira, qual é a genética do câncer, como atacar o câncer, por que um câncer numa pessoa, o mesmo câncer, numa pessoa é de um jeito e na outra pessoa é totalmente diferente, é muito mais agressivo. E você consegue curar um paciente e não consegue curar outro. A gente não tinha as ferramentas na época para entender isso, e a gente tratava tudo meio às cegas, né? Você imagina você abrir um computador que tem 1 milhão de partes, mais ou menos o número de proteínas que a gente tem no nosso corpo, 1 milhão de proteínas diferentes, e a gente sabe que algumas peças estão muito danificadas, mas a gente não sabe quais são as peças, o que elas fazem e como trocar elas. É difícil, é empírico. A gente fazia que nem eu faço computador, ele não funciona, dá uns tapas, liga de novo e tal. Às vezes funciona, mas em geral não funcionava. Uma coisa importante, que a partir das novas técnicas de pesquisa, e a oncologia é a especialidade que mais pesquisa e mais publica de todas as especialidades médicas, né? A gente começou a entender por que a célula se descontrola, por que ela cresce sem parar, porque umas são mais agressivas e outras menos agressivas. E a partir desse conhecimento, a gente começou a fazer drogas específicas para um defeito molecular que aquela célula tenha, e que a outra célula não tem. Então, o tratamento hoje, ele é desenhado para cada tipo de tumor, e para cada tipo de tumor, para cada tumor que aquele paciente específico tem. Para dar um exemplo, até o ano 2000, câncer de mama era uma doença.
E todo mundo era tratado mais ou menos igual. A gente sabia que tinha mulheres que ficavam curadas com uma simples cirurgia, outras que tinham uma doença que podia ter metástase, mas a paciente ia viver 15, 20 anos convivendo com a doença, e outras que tinham uma doença extremamente agressiva. Mas era tudo câncer de mama. A partir do ano 2000 se descobriu que o câncer de mama, na verdade, são vários tipos de doença que todas moram dentro da mama, mas são doenças muito diferentes. E hoje o tratamento de cada um desses tipos é muito diferente. Então, você pode ter duas mulheres da mesma idade, com o mesmo tipo de câncer na mama, quer dizer, câncer na mama do mesmo tamanho, e vão ser tratadas de maneira totalmente diferente. Por quê? Porque a gente testa aquele tumor, a gente vê de qual dos tipos de câncer de mama ele é, e o tratamento, então, pode ser desde uma simples hormonioterapia, que é um comprimidinho que a pessoa vai tomar durante 5 anos e acabou o tratamento, até um tratamento muito agressivo, com anticorpos monoclonais, com remédios muito modernos, com taxas muito altas de cura. Então, os resultados do tratamento, uma vez que você entendeu que são doenças diferentes e cada uma tem um tratamento diferente, os resultados melhoraram muito, né? As taxas de cura de alguns tipos de câncer hoje são mais de 90%, né? Principalmente quando ele é diagnosticado no estágio precoce. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta nesse estágio? Por favor, se você pudesse. Por favor, você se apresenta e fala Meu nome é Gelson, um prazer aqui estar aqui, promotora. Eu vou fazer uma pergunta bem... estudo bastante Cabala e se fala muito sobre o câncer. E vou usar o seu bom conhecimento, que todo mundo fala que as pessoas que têm muita raiva, guardam muita coisa emocional negativa. Se fala muito disso, que isso muitas vezes, fora a parte da hereditária, né, que uma vida estressante, raiva, tudo que pode vir a gerar um câncer. Então isso aí é uma coisa que em estudos cabalísticos sempre se fala isso, só que a gente não tem uma comprovação científica. Eu gostaria de saber a sua posição referente a isso. Então, existem várias sugestões na literatura de que, principalmente, depressão está associada ao câncer. Mas os estudos epidemiológicos demonstram que não existe essa relação. Inclusive, se assim fosse, as pessoas que têm depressão, que é uma doença bem conhecida hoje, teriam uma incidência maior de câncer, o que não é verdade, isso não ocorre. O que sim ocorre é que, às vezes, a depressão é um sintoma precoce do câncer. O câncer está causando depressão, mas a depressão causar o câncer não é o caso. Existem muitas causas para o câncer, vou citar meia dúzia delas. Primeiro, genética. Famílias inteiras, e as famílias judaicas têm uma propensão alta para isso, nascem com defeito no DNA. Esse defeito pode ser transmitido de pai para filho, de mãe para filha, e assim por diante. E essas pessoas têm alta propensão de ter um tipo de câncer. Em geral, um tipo específico, mas tem famílias que têm vários tipos de câncer. Então, a genética é uma coisa muito importante. Você já nascer com uma genética, com uma mutação, já te predispõe a ter câncer. Por exemplo, o câncer de mama, entre 6% e 10% das mulheres que têm câncer de mama, é um número grande, elas têm mutação nos genes que são conhecidos como BRCA1, BRCA2, bastante frequente em mulheres judias de origem ashkenazi, e que são transmitidos de pai ou de mãe para filho. O pai pode transmitir para uma filha também. Então, isso é uma causa. Outra causa, a mais frequente conhecida, é o fumo. O fumo é responsável por mais de 30 tipos diferentes de câncer. A gente associa sempre fumo com câncer de pulmão, mas ele causa câncer de rim, ele causa câncer de bexiga, câncer de cabeça e pescoço, de garganta, câncer de pâncreas, uma série grande de câncer. Então, se calcula que se a humanidade parasse de fumar hoje, daqui a 30 anos, a incidência de câncer cairia 30%. É um número enorme, enorme. Se você imaginar que 15 milhões de pessoas por ano têm câncer, imagina você reduzir isso em 30% só por parar de fumar. Outras causas, vírus, doenças virais. Então, vários vírus estão relacionados ao câncer.
Para citar um comum, hepatite B e hepatite C, que aqui no nosso meio a gente consegue diagnosticar e tratar. Em geral não dá muito problema, mas em alguns lugares, como a China, e principalmente o sul da China, é uma epidemia, é o câncer número 1, porque toda a população, inclusive infantil, já nasce com hepatite B. Um grande avanço nesse sentido foi a vacina de hepatite B. A vacina de hepatite B meio que fez cair por quase 70% a incidência de câncer de fígado em crianças em Taiwan e Hong Kong, onde foi estudado isso. Então, é o vírus que causa, não tem dúvida. Outros vírus causam outros tipos de câncer, como linfoma, como câncer de estômago, que é uma bactéria chamada H. pylori, não sei se você já ouviu falar dela, mas muita gente tem essa bactéria morando dentro do estômago, uma bactéria que é transmitida por comida e água, e que deve ser tratada quando encontrada. Então, estou dando apenas alguns dos exemplos. Os raios solares, exposição a raios solares responsáveis por melanoma, principalmente em pessoas de pele clara, e vários outros tipos de câncer de pele, como carcinoma basocelular, carcinoma epidermoide. Pessoas clarinhas que moram em países com muita insolação, com muito sol, têm níveis muito altos de melanoma. O número 1 é a Austrália, que é uma população britânica que passa o ano inteiro no sol. E o que a Austrália fez, uma coisa muito inteligente, eles eram o número 1 de melanoma no mundo, de incidência de melanoma. O governo fez um programa de redução de melanoma. Então, no jornal, na primeira página do jornal na Austrália, em cima, tem o tempo, a data, o dia, a temperatura, chuva, não chuva, e o número de protetor solar que você tem que usar aquele dia pelo grau de exposição. E as crianças na escola são ensinadas, desde criança, de que elas têm que sair de casa com protetor solar. Isso é um programa que começou por volta do ano 2000. A incidência de melanoma já caiu 50% na Austrália com essa precaução. Você vai aplicar isso aqui? Deveria ser aplicado, deveria ser aplicado. Não, como presidente da sociedade... Então, o Brasil tem... Um dos planos da nossa sociedade, por exemplo, é desonerar filtro solar. Filtro solar é muito caro, não sei se você viu. Filtro solar custa 50, 70, 100 reais um bom filtro solar, né? Por quê? Porque ele é taxado como cosmético, com uma taxa de imposto muito alta. Na verdade, ele não deve ser visto como cosmético, ele deve ser visto como medicação, sem imposto. O preço dele cairia quase pela metade. A sorte do Brasil, como a boa parte da nossa população, é mulata ou negra, somente no Nordeste, onde tem muito sol. E isso dá uma proteção bastante boa a essas pessoas contra a luz do sol. Mas os loirinhos no Brasil sofrem, né? Nós temos uma população de origem europeia aqui importante. E no Brasil, o campeão de melanoma é Blumenau. Cheio de alemão, vão para a praia, alegrinhos e tal. E existe muita ignorância ainda, né? Eu me lembro quando, nos anos 70, eu fui para Israel e eu ouvi falar sobre campanhas eu vi na televisão campanhas que falavam que tomar sol, e eu tomava muito sol naquela época, né, adolescente, dava câncer. E eu falei, poxa, eu moro num país tropical, tomo sol na praia, nunca ouvi falar disso. E demorou para chegar a informação aqui. Eu acho que até hoje muita gente não sabe, né? Por isso que eu falei, você pretende aplicar isso? Aliás, fazer campanhas, né? Israel é o país número 2 do mundo, também porque tem uma população europeia, num país que é extremamente ensolarado, né? E eles não usam a proteção que os árabes ali em volta usam, que é a cabeça coberta o ano inteiro, tanto homens como mulheres, eles se protegem com a roupa, pelo menos isso. Em Israel a roupa é ocidental e eles tinham até recentemente uma incidência muito alta, também caindo a incidência em Israel, porque a população está sendo ensinada a se proteger. Não existe um período do dia que é saudável, que também se diz que a gente não pode... Existe, a gente precisa da luz do sol. A luz do sol é importante para a transformação da vitamina D, para a absorção da vitamina D, para a gente não ter doenças como osteopenia, osteoporose e raquitismo nas crianças, que na Europa era um problema, principalmente na Europa antes da Segunda Guerra. Então é importante, a gente deve tomar sol, o período melhor para esse sol da vitamina D é na hora do almoço, aquele sol ruim para o melanoma, é bom para a vitamina D, e você deve tomar sol durante 15 minutos sem filtro solar, principalmente mulheres e mulheres já perto da idade da menopausa. Então, a partir dos 45 anos, as mulheres têm que tomar sol 15 minutos por dia sem filtro solar. Ao meio-dia.
ao meio-dia, Olha que na hora do surpresa. almoço. Sérgio, posso fazer um comentário? Claro. Se estender uma pergunta. Eu tenho atuado em algumas agendas, não sei se você sabe, eu tenho 4 agendas de trabalho, entre elas como diretora da UNES, da UNES Cultural. Mas eu tenho também a honra e o prazer de encabeçar um programa de prevenção contra o câncer do Hospital do Câncer de Barretos. E eu estou construindo lá um centro cultural sobre prevenção do câncer e estou inaugurando no próximo mês uma carreta educacional que percorrerá 1.800 municípios do Brasil para segmento do ensino médio. Então a gente criou uma espaçonave em terceira dimensão, onde o jovem vai entrar nesse ambiente e vai fazer, vai tentar salvar uma vida dentro desse corpo humano, navegando dentro desse corpo humano. Para conscientizar o jovem a questão da prevenção do câncer e dentro desses 5 grandes fatores de incidência e recompensa do câncer. Mas a minha pergunta não vai nessa direção. A minha pergunta vai um pouco do que você estava comentando anteriormente sobre essas novas tecnologias e esses novos saberes com relação à prevenção do câncer. Evidentemente, por eu estar dentro dessa matriz de pensamento, de conhecimento, também sei o que lá tem sido feito, descoberto, investigado, etc. Mas a minha grande pergunta como brasileiro, e talvez como cidadão do mundo, é o que fica e quanto tempo fica acessível para a grande população esses tipos de tratamentos de tão alta eficácia? Pois é, isso é um drama brasileiro, né? Eu, durante alguns anos, fui professor de oncologia aqui da Universidade Federal de São Paulo, da Unifesp, no Hospital São Paulo. Então, eu fazia medicina lá de manhã, na hora do almoço ia para o Einstein e fazia medicina no Einstein. Então, eu dizia que eu ia do inferno para o céu no mesmo dia, a semana inteira. Porque os tratamentos mais modernos não estão à disposição do SUS. Isso é uma batalha grande que a gente tem tido junto ao Ministério da Saúde, junto ao governo federal, para liberar medicações que fazem muita diferença na taxa de cura e na taxa de sobrevida. Quer dizer, os pacientes vão viver muito mais tempo e vão ter muito mais chance de ficar curados também. Isso tomou um certo impulso quando a presidente Dilma teve o linfoma, que ela achou por acaso, e ela foi tratada com um anticorpo monoclonal chamado rituximab, junto com quimioterapia. Esse anticorpo ele aumenta a chance de cura em quase 40%, ele é muito eficaz. E no SUS ninguém toma esse remédio, entendeu? É quimioterapia simples com uma taxa de cura bem mais baixa. E aí eu acho que a presidente se comoveu, sabendo que, enfim, o que ela estava fazendo é muito superior ao que a população pobre faz, e tentou liberar, pelo menos para linfoma, para alguns casos de linfoma, esse anticorpo. Para câncer de mama, tem um outro anticorpo, um tipo especial de câncer de mama, que é mais ou menos 20% dos cânceres de mama. Tem um anticorpo que faz muita diferença, muita diferença. E a partir de 2005, todas as mulheres que eram operadas de câncer de mama deveriam fazer um tratamento de 1 ano com esse anticorpo. É um tratamento caro. O nosso governo só, em 2012, é que se dignou a liberar para o SUS. As mulheres no serviço particular, quem tem convênio médico, Unimed, já faziam isso desde 2005. Foram vários anos para que o governo se mobilizasse para poder liberar isso. O que o governo fez? Sentou com o laboratório, o preço acordado foi 1/3 do preço que a gente paga numa clínica particular e foi distribuído para as mulheres no Brasil. Então, quando a gente força o governo e a sociedade se mobiliza, a gente consegue alguma coisa. Estamos longe do ideal. Nessa gestão minha, agora nós temos um plano de ter um plano básico de atenção ao câncer no Brasil, onde a gente vai fazer tipo uma cesta básica mínima que o governo tem que oferecer para a população. E se é caro, eles têm que dar um jeito de conseguir a verba, de negociar com os laboratórios. Eles fizeram isso com a AIDS, por exemplo. Vocês sabem, mas a AIDS no Brasil, por força política, se conseguiu que todo mundo no Brasil com AIDS, não importa como você pegou AIDS, todo mundo tem direito a tratamento. Caríssimo, caríssimo.
O Mas o coquetel, Brasil... né? É? O coquetel da AIDS, né? Com o Foi o coquetel. Serra, né? Quando era ministro, né? Foi o Serra que era ministro. Mas uma influência muito grande da sociedade para forçar, porque é uma despesa enorme do Ministério. Então, o governo sentou, quebrou patente do laboratório, negociou, fez escândalo. Enfim, que é o papel do governo, é esse mesmo, é conseguir para a pessoa pobre as mesmas condições de tratamento da pessoa rica. Não é justo ter dois níveis de cidadão numa mesma sociedade na hora de estar doente. Né? E a Constituição garante. E a Constituição, Os direitos teoricamente, humanos são garante. universais. Exatamente. Você pretende batalhar por esses tratamentos mais avançados, digamos assim, Sim. para a Alguns tratamentos universalização? eu acho que não vale a pena, porque o impacto deles é pequeno e o custo deles é altíssimo. Pra vocês terem ideia, tem alguns tratamentos que 4 injeções, que é o custo do tratamento, custa para um paciente mais de R$400 mil. Então não dá para pedir para o governo ficar pagando isso, porque a gente quebra o governo, né, com isso. E o resultado é médio. Se fosse para curar as pessoas, a gente até podia insistir. Mas tem alguns outros tratamentos, como esse anticorpo para câncer de mama, que as mulheres que têm metástase e têm esse tipo de câncer de mama, para você ter ideia, quando elas são tratadas com os anticorpos modernos, elas vivem, em média, uma mediana de 56 meses. Tá? Quando elas são tratadas só com quimioterapia, elas vivem 20 meses, em média. É muita diferença. Você fala para uma mulher jovem que tem 3 filhos em casa que ela precisa criar, e ela pode viver 56 meses, em média. Algumas estão vivas há 10 anos quase. Não é justo que ela não tenha direito a isso só porque ela é pobre. Principalmente vindo de um governo que nós tivemos aí durante muitos anos, que se dizia o governo que veio para proteger os pobres. Né? E, na verdade, isso não aconteceu. Então, eu acho que tem muito trabalho para a gente fazer na sociedade, um trabalho político grande. Nós temos grandes inimigos dentro do Ministério, que não deveria ter, né? Nós deveríamos estar trabalhando em harmonia, um ajudando o outro, mas a gente tem que enfrentar enormes batalhas dentro do Ministério, porque são pessoas que são politizadas da maneira errada, que acham que a nossa luta por remédios é para o médico ganhar mais dinheiro, para o laboratório internacional ter mais lucro no Brasil. Esse tipo de pensamento ainda existe aqui. E você sempre foi um médico de campo, né? Da ação, de tratamento mesmo, né? Atuando nos hospitais, no público, como você contou, no privado, no Einstein. Como é que é agora enfrentar essa parte política mesmo? Você está animado? Eu estou, já tenho experiência, porque enfim, eu já fui vice-presidente da sociedade, já fui diretor da sociedade, já fui diretor do Grupo Brasileiro de Estudos de Câncer de Mama. Então a gente já teve uma interação importante com o governo. O estudo mais importante que a gente fez aqui no Brasil em câncer de mama foi o estudo Amazônia, que eu tive o prazer de liderar, onde a gente seguiu 5.000 mulheres tratadas em 28 centros de câncer no Brasil, com câncer de mama, né? E acompanhamos as mulheres tratadas em serviço público e as mulheres tratadas em serviços privados, com acesso ao tratamento completo. E fizemos levantamento das curvas de sobrevida nesse serviço. As curvas são assim, né? Como era de se esperar, não foi surpresa para ninguém. Anunciou o Ministério que disse que o nosso estudo estava errado. Aí a Universidade de Harvard, que tem uma escola de saúde pública que é provavelmente a melhor do mundo, pegou o nosso banco de dados, reestudou e republicou o trabalho junto com a gente. Eles como primeiros autores agora, quer dizer, eles tomaram a liderança do trabalho e confirmaram que realmente no serviço público a mulher tem muito menos chance de ficar curada, de viver mais tempo com câncer de mama do que no serviço privado. Isso não é nenhuma surpresa, é óbvio, mas a gente precisava mostrar isso para o governo e mostrar para todo mundo. O Ministério Público até abriu uma ação para perguntar para o governo como é possível isso. Por enquanto está meio parado. Sérgio, você já falou um pouco dos fatores, né, que podem desencadear um câncer, mas a gente tem a sensação agora de que a doença parece que cresceu de uma forma assim absurda. Isso é verdade? Não tem uma família que não tem um membro da família sofrendo com câncer. Eu estou enganada ou é mesmo há hoje em dia uma maior incidência de câncer? E se sim, se é verdade mesmo, o que é? É o contato com plástico, com isopor, com radiação, com celular, com tecnologia, enfim, itens da nossa vida moderna? É uma combinação de tudo. Alguns tipos de câncer aumentam a incidência realmente. Por exemplo, câncer de mama
câncer de intestino, câncer de próstata. Mas, em parte, também é porque, primeiro, as pessoas estão vivendo muito mais anos hoje em dia. E o câncer é uma doença das pessoas com um pouco mais de idade. O câncer dá em criança recém-nascida, dá em adolescente, mas é um evento raro. A grande idade do câncer é a partir dos 50 anos. Aí, realmente, a incidência aumenta. E hoje as pessoas, frequentemente, estão vivendo até os 80, 85, 90 anos, 100 anos de idade. Nós já tratemos uma mulher de 101 anos com câncer de mama. Ela quis ser tratada, foi tratada, morreu, dormindo aos 103 anos, sem doença. E ela, a neta dela era minha paciente, ela falou, minha neta tratou, eu também vou tratar. Então, a gente está tendo esse problema da idade do idoso, e o idoso tem mais chance de ter câncer. Porque o processo que leva até o câncer, em geral, é um processo que leva décadas no organismo, por isso que ele não dá em gente jovem. Em geral, o jovem tem problemas genéticos ligados ao câncer. O idoso é mais exposição ao meio ambiente, hábitos de vida, dieta, vírus, exposição ao sol. Isso demora muitos anos, por isso que vai mais para o idoso. Alguns tipos aumentaram, outros tipos diminuíram, estranhamente. Né? Quais? Por exemplo, câncer de estômago. Nos Estados Unidos, câncer de estômago, até 1940, era o número 1 do país. Número 1. Hoje ele é número 10. Ele foi baixando. E hoje ele é um câncer raro nos Estados Unidos. E isso ao que se deve? Como é que se explica? Isso não se sabe bem, provavelmente é porque a dieta hoje ela é melhor do que era naquela época. A gente conserva os alimentos melhor, geladeira. Os alimentos industrializados talvez nos protejam contra o câncer, porque eles têm antioxidantes. Então, o que sempre quem acha, não, coisa industrializada eu não como. Não, é bom, tem coisa boa, tem coisa ruim também. Mas tem algumas coisas que talvez nos protejam. O próprio pão de forma, por exemplo, ele tem antioxidante para mantê-lo bom durante algum tempo. Né? Isso talvez tenha também uma influência grande. A gente come cada vez menos comidas conservadas, salitradas, por exemplo, porque antigamente, quando não tinha geladeira, a gente salitrava a carne e comia muito embutido, porque era o que tinha. Isso causava muito câncer de estômago. Né? Hoje em dia isso está diminuindo. O país que ainda tem muito câncer de estômago é o Japão, que é o número 1, provavelmente pela dieta, porque a colônia japonesa da Califórnia, que tem dieta ocidental, não tem câncer de estômago. Mas qual dieta no Japão que a gente não sabe, mas é possível que seja o wasabi e o excesso de peixe cru, a grande quantidade de peixe cru. Então, sushi é muito bom, sashimi é ótimo, mas com moderação. Não todo dia. E o álcool é um fator que desencadeia isso. É um fator muito importante, o álcool, né? Para vários tipos de câncer. Câncer de pâncreas, câncer de fígado, câncer de mama é muito maior em mulheres que bebem, a incidência é 30% maior. Então, o álcool também é um fator importante. E, bom, toda a medicina hoje ela é baseada em a saúde, tratamento de medicina preventiva. A gente pode falar em medicina preventiva no caso do câncer? Pode, claro que pode. Porque você, vacinando a população contra o vírus da hepatite, contra o HPV, que agora está todo mundo sendo vacinado, você já tira o câncer de colo de útero e vários tipos de câncer de cabeça e pescoço que são induzidos pelo HPV. Mas quem deve se vacinar? Todo mundo? Todas as crianças, as meninas a partir dos 9 anos, e atualmente está preconizando para os meninos também. Porque o HPV está aí para todo mundo. Mas adultos não? Depende. Adultos de vida sexual promíscua, sim, devem ser vacinados, que têm múltiplos parceiros. Sim, devem ser vacinados. Mas o ideal é vacinar antes do início da atividade sexual. Então, o governo preconiza a partir dos 9, 10 anos de idade para todas as meninas. E agora abrindo para os meninos. Infelizmente, a adesão no Brasil ao programa de vacinação de HPV é baixa. Os pais não querem, porque eles acham que se vacinar, liberou a criança para começar a ter sexo, a transar. Então as mães falam, não, minha filha tem 10 aninhos, eu não vou dar vacina de HPV. E quando vai ver, a filha já transou e ela não está nem sabendo. Isso não precisa de campanha também, de esclarecimento? Muito, é feita muita campanha. Tem bastante campanha. Tem? Tem nas escolas públicas, tem nas comunidades mais pobres, que é onde realmente você precisa. Na favela, a vida sexual das meninas começa com 9, 10 anos de idade.
Então é lá que tem que vacinar. E as mocinhas que vão à escola de freira em São Paulo talvez precisem menos, não tenho certeza. Mas as meninas de menor nível socioeconômico precisam ser vacinadas. Então, tem várias medidas, uma dieta melhor, com menos gordura, com mais fibra, favorece também a prevenção do câncer. E hoje em dia isso é uma tendência meio que mundial, né? Porque nós tivemos uma fase de obesidade muito grande no mundo inteiro. Hoje se morre mais de obesidade do que de fome. É um fenômeno novo. Mas as pessoas estão começando a comer coisas mais frescas, diminuir frituras, diminuir a ingesta de carne, principalmente carne gorda. Isso tudo tem um fator de prevenção do câncer também. Obesidade é uma coisa que predispõe a alguns tipos de câncer, câncer de mama, câncer de endométrio. Ele é bem mais incidente em mulheres com sobrepeso. O de endométrio em mulheres que são diabéticas, com pressão alta, negras e gordas. Esse é o típico paciente que vai ter câncer de endométrio. Então, todos são fatores preveníveis. Se você mantiver seu peso bom, uma dieta razoável, não se expor à luz do sol, ter as vacinas em dia contra os vírus que causam câncer, não fumar, não beber em excesso. Oi? Não viver, ela falou. Não, viver bem, mas... sabe, beber moderadamente. beber moderadamente, se vacinar, caprichar na dieta. Você está se prevenindo. Então, existe sim prevenção. Existe também detecção precoce, que é outra coisa. Que é você pegar o câncer numa fase em que ele ainda não deu sintomas. Por exemplo, mamografia para as mulheres. O exame de PSA e de toque retal para os homens. A colonoscopia para todo mundo com mais de 50 anos. São exames que você faz de órgãos que têm muita prevalência de câncer e que você consegue curar ele numa fase precoce, quando você faz o diagnóstico precoce. Então, existe tanto prevenção como diagnóstico precoce. Mas, por exemplo, as pessoas, quando fazem 50 anos, vão lá e fazem sua primeira colonoscopia, endoscopia. E depois, elas têm que ficar fazendo todo ano? Não. Se a endoscopia é normal, ela não tem pólipos, não tem nada, o intestino é totalmente normal, ela repete a cada 10 anos. A orientação atual é essa. Se ela tiver pólipos em formação, eles são removidos durante a colonoscopia, e aí depois de 1 ano e meio a 2 ela precisa repetir. Ou se tiver essa bactéria que você falou, H. pylori, que é mais comum, A bactéria porque... é no estômago, Sim. Então é na endoscopia que você vê. Aí você trata a bactéria com antibióticos, e você, através de um teste simples, que é um teste de sopro, que você sopra num vidrinho, você consegue ver se eliminou a bactéria. Alguém gostaria de fazer uma pergunta? Bom, Israel. boa noite, meu nome é Israel Beigler. Eu queria falar um pouco, rapidamente, do futuro. Você sabe, conhece, estuda as pesquisas, e também considerando, vamos dizer, uma sociedade desenvolvida, onde existe prevenção, onde existe acesso a tratamentos. Mas uma vez que o câncer é descoberto, sei lá, a sobrevida hoje de 5 anos é X%, ponderadamente, todos os tipos. Podemos falar, existe muito espaço ainda de pesquisa, seja remédio, seja métodos, terapias, existe muito espaço para essa sobrevida dar um salto ainda? Muito. Eu não digo cura, mas que tenha... Mas eu digo cura, existe espaço para cura, a gente vai curar o câncer, não tenha dúvida. Os nossos netos não vão morrer de câncer. É mesmo? Não Você vão acha morrer que... de câncer, não vão morrer de câncer. A gente está usando várias estratégias hoje para dominar a doença. A mais recente delas é a imunoterapia, que começou no Brasil há algum ano. Imunoterapia? Imunoterapia. Como é que é isso? Um dos grandes mistérios do câncer é o seguinte: o câncer é uma coisa estranha ao corpo. É um tecido que não pertence ao corpo. E, normalmente, o nosso corpo ataca e destrói tudo que é estranho dentro de nós. Então, nós temos um sistema imunológico, que são as células brancas do sangue, que são os linfócitos, principalmente, que estão o dia inteiro trabalhando. Você está respirando, está inalando bactérias, você está comendo, você está ingerindo bactérias, e a gente tem um corpo coberto de bactérias, a gente tem vários orifícios por onde entram bactérias,
Isso tudo tem que ser mantido à distância, para não causar a morte do hospedeiro, que a gente chama. E esse sistema é muito estranho, porque ele consegue eliminar uma bactéria extremamente agressiva, por exemplo, no intestino, e deixa ela quietinha, mas o câncer ele não consegue. Isso é uma coisa que, quando eu estava no Memória, nos anos 70, já era um eixo de pesquisa importante. Por que o corpo não consegue reconhecer que aquela célula é diferente, por que não ataca ela? E não se sabia muito. O que a gente descobriu é que o câncer produz substâncias que inibem a célula branca. Ele joga limalha de ferro, digamos, dentro da célula que vem atacar ele e emperra ela não consegue funcionar. E um grande salto foi descobrir anticorpos que tiram essa substância da célula tumoral, se grudam a ela e destroem essa substância, e aí a célula branca que está passando, ela consegue reconhecer o câncer, porque ela está bem ativa, e consegue destruir o câncer. E isso é uma coisa nova, espetacular, para alguns tipos de câncer, como o melanoma, por exemplo, que, como eu falei para vocês, é gravíssimo, e até recentemente ele não tinha tratamento. O tratamento hoje de primeira linha é a imunoterapia. O presidente Carter, dos Estados Unidos, tem melanoma com metástase no fígado e no cérebro. E tem 93 anos de idade. Então ele fez um tratamento localizado de radioterapia na metástase cerebral, fez um tratamento de imunoterapia com anticorpo ante essa substância, e ele está sem doença. Ele foi na igreja batista dele lá, fez um anúncio para os Estados Unidos inteiro de que ele estava sem doença. A doença sumiu. Se ele está curado ou não, não sei, mas alguns dos primeiros pacientes que foram tratados há 7, 8 anos atrás, até hoje estão vivos. Você disse que há um ano está sendo implantado aqui no Brasil a imunoterapia? Foi lançada no mercado. E agora, 3 meses atrás, foi o segundo tratamento de imunoterapia. Porque o tradicional seria a quimioterapia e a radioterapia. E tem as drogas alvo-dirigidas, que são drogas específicas contra mecanismo. Então, a gente tem uma combinação de coisas. O alvo nuclear, né, que vai diretamente para... Não necessariamente no núcleo, mas vai num alvo específico dentro da célula. Ela é feita para entrar naquela molécula. Então, se você conhecer o defeito específico de cada câncer, e hoje a gente tem um estudo do genoma de cada câncer, que pode nos dar alvos bem interessantes, a gente pode fazer um tratamento sob medida para aquele paciente, que não serve o paciente do lado que tem o mesmo diagnóstico, porque a biologia do câncer dele é um pouquinho diferente. Então, com uma combinação de cirurgia, de quimioterapia, de drogas alvo-dirigidas, de radioterapia e de imunoterapia, a gente vai conseguir curar o câncer. E o que é exatamente o tratamento com imunoterapia? Uma injeção de anticorpos, que se grudam essas substâncias que bloqueiam o nosso sistema imunológico, liberam o sistema imunológico para comer a célula maligna. Eu ia te perguntar se o tratamento do câncer se beneficiou do estudo do genoma, você já respondeu, né? Muito. Porque a Maiana Azat esteve aqui, foi uma das nossas convidadas, e ela falou um pouco disso, né? Muito. E ainda tem outros avanços a serem conquistados? Olha, para você ter ideia como o genoma é importante, ele é tão importante que quando o primeiro genoma ficou pronto, foi por volta do ano 2000, né, o primeiro genoma, ele custou $1 bilhão para fazer o estudo do genoma humano. 1 bilhão para ler o genoma. Nós temos mais ou menos 23 mil genes no nosso DNA. E para ler todos eles e o espaço que tem entre eles custou $1 bilhão. Hoje a gente faz essa leitura por $600. Comercialmente você pode pagar $1.500, $2.000, e esse preço vai cair. Se estima que daqui a alguns anos, por uns $200, $150, você vai conseguir ler o genoma do câncer e dar para o paciente o mapa do genoma do câncer dele. A gente já faz isso. Só que hoje o paciente precisa pagar R$18 mil, R$20 mil, R$15 mil, e nem todo mundo tem a disponibilidade de fazer esse exame. Mas a gente faz esses exames. Atualmente a gente faz o exame no laboratório de Boston, que tem uma filial aqui, mas nós já temos um laboratório brasileiro também fazendo a sua plataforma genômica para descobrir os defeitos genéticos de cada um dos tumores dos pacientes. Então esse é o futuro. O tratamento tinha aqueles protocolos, né, que eram aplicados, e um tempo atrás eu me lembro de ter ouvido um médico comentar que hoje em dia se tentava também, protocolos que eram para um tipo de câncer, para câncer no cérebro, por exemplo, eram dados para outro tipo de câncer e às vezes conseguiam resultados.
Você acredita nisso? Sim, claro, porque às vezes tumores diferentes, eles têm o mesmo problema biológico. Por exemplo, tem alguns tipos de câncer de estômago que tem uma proteína que dá no câncer de mama também. Então, nesses casos, o anticorpo de câncer de mama tem uma ação espetacular em câncer de estômago, porque eles têm o mesmo mecanismo molecular de crescimento. Tem uma substância, um cromossoma chamado, um gene chamado ALK, que ele pode estar alterado em vários tipos de tumor. O mais comum é câncer de pulmão em não fumantes. E você trata ele com uma droga anti-ALK, que é um comprimido. O tumor some, é uma coisa impressionante. Está no mercado no Brasil há 3 anos isso. Esse ALK pode estar alterado em vários outros tipos de tumor. Tumores mais raros, mas ele pode estar em tumores bem diferentes. Então, se ele tem aquele mecanismo, não importa de onde ele saiu, você pode bloquear ele com a mesma droga que você usou para o câncer de pulmão. De tudo isso que a gente conversou, então a gente infere de que realmente o tratamento ele é diferente para cada uma das pessoas, independente do tipo do câncer ser Isso é o que a tipo gente chama conhecido. de medicina personalizada. E o presidente Obama, nos Estados Unidos, deu um grande impulso para a medicina personalizada, abrindo os grandes programas de estudo de genoma de tumores. E hoje é uma realidade, né? Inclusive o laboratório Roche comprou esse laboratório de Boston e disseminou para o mundo inteiro a possibilidade de se estudar o genoma. Frequentemente a gente acha alterações interessantes, às vezes a gente acha alterações para as quais ainda não existe um remédio que funcione, mas é uma questão de tempo. A gente chega lá. Você é super otimista, então? Sou, total. Bom, a gente está se encaminhando então para a parte de carreira e família, né? Como eu disse, vocês podem continuar perguntando. Eu acho que a gente já passou bastante nessa parte do tratamento, né? Eu queria que você começasse a contar um pouco como é que surgiu a vocação, porque nas famílias judaicas tem essa brincadeira sempre que a gente diz que toda mãe sonha em ter um filho médico, um filho advogado e qual era o terceiro? Engenheiro. Você não sabe. Na sua casa foi assim, sua mãe falou, você vai ser médico, meu filho. Vocês são 3 irmãos, né? Não, eu falei para minha mãe que eu ia ser médico. Você já sentiu a vocação Desde muito pequeno. Eu me lembro uma vez na feira, na Rua Guarará, tinha uma banquinha que vendia brinquedos. Estou falando dos anos 50. E meu brinquedo era a maletinha de médico com os instrumentos. Eu só queria aquilo para brincar. Quer dizer, eu com 6, 7 anos de idade já sabia que eu ia ser médico. E tem muita gente que é assim, quer dizer, não é uma coisa característica minha, né? Muita gente quer ser médico porque quer ser médico. Eu tenho um dos meus sócios na clínica, ele era engenheiro civil. Um dia ele falou que ele estava no alto do prédio de capacete, conversando lá com os pedreiros da obra. Eu falei, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu preciso ser médico, vou ser médico. Ele entrou na faculdade com 30 anos, saiu com 36 anos e hoje é um oncologista. Olha só. Como esse, tem vários outros casos que provavelmente você conhece, o doutor Cláudio Deutsch, cirurgião do Einstein, o doutor Adolfo Lerner, cardiologista. Eles eram de outras profissões e depois de uma certa idade foram para a medicina, porque eles tinham esse sonho desde criança. E por um outro motivo enredaram por outras carreiras, depois voltaram para a medicina. Então, eu acho que quem nasce para ser médico Você já se sabia, frustra se não for. Você já sabia disso e Eu você já perseguiu sabia. esse sonho. Nunca me considerei assim com seriedade outras profissões. Bom, aí você se formou na USP e a decisão de ir para fora, como é que aconteceu isso? Você sentiu que você tinha que ter uma especialização? A minha especialidade, que eu queria fazer desde o primeiro ano, era hematologia, estudo de doenças do sangue. E eu não queria fazer no Brasil isso. Porque estudo de doença do sangue é uma coisa que tem muito laboratório de pesquisa, de biologia molecular. Eu sentia que nós não estávamos totalmente equipados aqui. Além disso, eu queria morar fora. Renata, minha esposa, também queria morar fora. Então, a gente combinou que a gente ia casar. No fim da faculdade, a gente ia para os Estados Unidos. E eu tive a sorte de, enfim, primeiro de casar com ela. Depois de poder ir para uns hospitais excelentes nos Estados Unidos. E tive a sorte de ter filhos lá também. Infelizmente, meus filhos todos moram nos Estados Unidos.
Meus netos também estão todos morando lá. Eles estão todos morando fora? Estão todos morando fora. E a carreira seguiu assim. Caramba. Eu ia perguntar como é que era o convívio familiar, então o convívio familiar é distante. É distante, mas é perto, porque nós... Bom, ou eles hoje- estão aqui ou nós estamos lá praticamente todo mês. Vocês têm 3 filhos. 3 filhos. 2 na Flórida, 1 em Nova York. E vocês, quais são as profissões, o que eles fazem? O primeiro, ele tem uma agência de turismo em Miami há muitos anos. Tem 3 filhos americanos também. O segundo está começando um negócio na Flórida, trabalhando com um primo nosso que tem um business grande. O terceiro se formou em Harvard do ano passado, em Ciências Políticas. Ele já tinha feito a faculdade aqui na PUC e em Paris, na Sciences Po. Depois ele fez a pós-graduação em Harvard e ficou empregado por uma consultoria internacional de risco político. Ele estudou política internacional e relações internacionais e trabalha nessa companhia em Nova York. Que legal. E todos ficaram por lá. Ficaram por lá. O Brasil também não está muito fácil, né, nesses anos, então tem muitos jovens. Meu filho de Miami fez 40 anos, nós fomos para a festa lá. Tinha mais de 100 jovens brasileiros, amigos deles, que moram em Miami, enfim. É uma pena para o nosso país, mas é uma realidade atual nossa, né? De jovens Esse saindo. êxodo de jovens em idade muito produtiva estarem saindo do país, é uma pena. A gente não falou dos seus pais. Como é que é a sua família? De onde que eles vieram? De que país? Quando? Meus pais têm uma história muito original. Meu pai é uma história mais comum, que meu pai é refugiado de guerra alemão. Meu pai se formou em 1933 em Berlim, em Direito, e aí ele foi proibido de exercer a profissão, né? Os judeus não podiam ser advogados. E ele nunca me contou muito da vida dele, por que ele veio para o Brasil, mas ele falava assim, eu não podia trabalhar, eu ficava em casa, não tinha o que fazer, eu vim para cá. Ele conseguiu fazer uma pós-graduação. Ele veio em 1936, chegou no Rio, no Carnaval de 36, a cidade estava em estado de sítio, porque estavam procurando Olga Benário e Carlos Prestes na cidade. Então você só podia ficar na rua até às 6 da tarde. Ele achou tudo muito estranho. Morou um tempo no Rio, achou insuportável o calor, veio para São Paulo, no fim ele acabou voltando para o Rio. Eu e minha irmã mais velha nascemos no Rio de Janeiro. E ele se adaptou muito bem ao Brasil, adorava o Brasil, falava português muito bem, um português de excelente nível literário. E do lado da minha mãe, a história é muito diferente, porque a minha mãe é de Belém do Pará. Nascida aqui no Brasil, então. Nascida há várias gerações do Brasil. Nossa. São judeus marroquinos que caíram em Belém do Pará. Você sabe que teve uma imigração a partir de 1807, a primeira que se tem notícia para o Pará, de judeus marroquinos, um pouco para a Amazônia, mas muito mais para o Pará. A minha tataravó chegou na ilha de Marajó em 1850. Não me pergunte o que uma mulher do Marrocos foi fazer em Marajó em 1850, eu não tenho ideia. Eu sei que ela tinha uma fazenda lá. E o marido dela, que era meu tataravô, ela se chamava Graça Pinto, de solteira. Dona Graça tem registro que ela chegou no Marajó em 1850. Em seguida ela casou com o José Levi, que era o meu tataravô. Ele morreu pouco tempo depois, indo para a Inglaterra para se curar de uma doença que ele tinha. Ele morreu no navio. E ela acabou perdendo a fazenda e ela veio a falecer em 1910 em Belém do Pará. Ela está enterrada no cemitério de Belém. A filha dela, a dona Belísia Pinto, minha bisavó, nasceu na ilha de Muaná. Você sabe onde é? Não, onde é? No fim do mundo, virando à esquerda. Mas a gente tem os dados dela do Império. Ela nasceu em 1858. Mas onde que é essa ilha? No delta do Amazonas, perto da Ilha do Marajó. Não sei porque ela nasceu lá, não me pergunte. Mas ela nasceu em 1858 lá, Dona Belisa. A Dona Belisa era uma mulher muito especial, era muito cheia de vida. O apelido dela era Mãe Vida, ela era muito esperta. E ela morou em Belém do Pará, onde nasceu minha avó, Dona Esther Levi. E a Dona Belisa gostava de fazer reforma e de construir casa.
Então, quando ela acabava uma reforma, ela começava outra. Era tipo uma pequena empreiteira antes da Lava Jato. E ela, até velhinha, ela morreu, acho que em 1826. Ela tinha essa atividade de construção, que é muito estranho uma mulher fazer isso, né? Naquela época? Naquela época, ainda por cima. A minha avó, eu tive um pouco de contato, não muito, ela faleceu, eu tinha 12 anos, ela morava em Belém, a gente morava em São Paulo, naquela época as distâncias eram grandes. Ela veio 2 vezes a São Paulo, quando eu era criança, eu tive em Belém 2 vezes, então nosso contato foi pequeno. Mas o meu avô, o marido dela, era uma pessoa importante. Ele nasceu em Cametá, também judeu marroquino, de nome Eliezer Levi, conhecido como Major Eliezer Levi. Ele é uma figura conhecida, inclusive tem uma tese aqui na USP, do professor Nachman Faubel, uma pós-graduação sobre a vida dele. Porque ele foi um líder político da comunidade judaica do norte do país. Ele foi o primeiro líder sionista do norte do país. Ele, a partir de 1918, começou a editar um jornal sionista chamado Kol Israel, onde ele preconizava que os judeus deviam ir para a Palestina fazer um Estado e se libertar da Europa. Em 1918, no fim da Primeira Guerra, teve um desfile das nações em Belém, e ele preparou um carro que chamava Palestina Livre, onde em cima estava num trono sentada a irmã mais velha da minha mãe, vestida de escrava com algemas rompidas nas mãos. E atrás uma bandeira que ele inventou, mas que é muito interessante, porque ela tem 2 faixas azuis e uma estrela de Davi no meio. Você olha e fala, mas a bandeira de Israel naquela época, em Belém já tinha. E tem uma foto muito famosa, que inclusive está na tese do Nachman Faubel. O Nachman Faubel tem o original dessa foto, a nossa família não tem. E isso porque meu avô era muito, muito ativo. E isso tudo que a gente contou foi sua mãe? Minha mãe tem As documentos. tias, A minha tia, a irmã mais velha da minha mãe, com quem eu tive muito contato, ela era a enciclopédia viva da família. E como é que ela casou com seu pai? Porque ela era Então, sefaradi e ele era ashkenazi. Casamento misto. Uma coisa que na época não acontecia, um casamento acontecia. misto desse jeito. O meu pai era advogado, chegou aqui e não podia fazer direito, porque o direito aqui é direito romano, na Alemanha é direito anglo-saxão, então não podia fazer, precisava cursar de novo a faculdade. Então, meu pai virou representante comercial. Ele vendia moda feminina e viajava o Brasil inteiro. Ele pegava o ITA no Rio e ele ia parando em Vitória, Salvador, todas as cidades do norte e nordeste do Brasil, inclusive Belém. E em Belém ele conheceu primeiro minha mãe numa loja e depois viu ela na sinagoga. E aí ele se apaixonou e ela por ele, porque ele era um jovem estrangeiro, loiro de olho azul. E ela, enfim, casaram em Belém e vieram morar no Rio de Janeiro, onde minha irmã e eu nascemos. Depois mudaram para São Paulo em 53, onde já nasceu meu irmão Paulo, que está aqui. E depois mais um filho, o Alberto, meu quarto filho deles, que nasceu em São Paulo também. Então minha casa era muito interessante, era uma casa alemã, marroquina e brasileira. E o cardápio na mesa era um cardápio alemão, marroquino e brasileiro, né? Nós tínhamos uma grande cozinheira mineira, que trabalhou 30 anos com a gente, fazia comida mineira. Minha mãe fazia comida marroquina e aprendeu a fazer as comidas alemãs com minha avó, mãe do meu pai, que veio para cá. Então era uma festa, né? Gastronomicamente era muito diversificada a minha casa. Bem variado, né? Bem variada. É uma coisa, na época, um pouquinho estranha. Minha mãe, em virtude do meu pai ter muitos amigos alemães que só falavam alemão, minha mãe aprendeu a falar alemão. Uma paraense, marroquina, falava alemão em São Paulo. E meu pai se adaptou muito aos hábitos paraenses, adorava comida paraense, tacacá, tucupi, cupuaçu, era com meu pai mesmo. Então era interessante, era uma mistura interessante. Um casal que se deu muito bem a vida inteira, se amavam muito.
Que ano que foi que eles casaram? Que foi esse Eles casamento? casaram em 46. 46, Isso. logo após a guerra. E a família do seu pai veio junto com ele? Você falou que Não, meu pai chegou... meu pai chegou em 36 e o pai dele e a mãe foram muito críticos pelo fato de ele sair. A minha avó desmaiou na estação de trem, quando o trem foi embora, ele saiu de Berlim, foi de trem para Hamburgo tomar o navio que vinha para o Brasil. E foi muito dramática a separação, meus avós achavam absurdo sair da Alemanha, como vai para esse país? Que país é esse que você está indo? Vai para a selva, né? Para a selva. E meu pai sabia muito pouco sobre o Brasil também. Mas aí teve a Noite de Cristal na Alemanha e o business lá do meu avô foi depredado e eles viram que as sinagogas foram queimadas e que não dava mais para ficar. Então eles escreveram para o meu pai pedindo, pelo amor de Deus, um visto para que eles pudessem vir para cá. Qual era o business? O que ele tinha, seu avô? Meu avô era açougueiro, era um negócio já de várias gerações na família. Eles trabalhavam com carne e kasher. E meu pai tinha um irmão, meu tio Arno, para quem ele não podia mandar visto. Porque você só podia mandar ou para pais ou para filhos. Para irmãos não era permitido. Então meu pai ainda conseguiu mandar. Meus avós saíram em 1940, já no meio da guerra. No meio não, a guerra tinha recém-iniciado. E chegaram aqui em fevereiro de 40. Vieram via Itália, por Gênova. E o irmão do meu pai ficou em Berlim e não pôde sair. E foi um dos raros judeus que sobreviveu à guerra dentro de Berlim. Então, não foi para campo de concentração? Não foi pego. Ele foi escondido por uma família cristã que ajudou, emprestou uma casinha num bairro afastado do centro, onde eles se esconderam e viviam uma vida meio normal. Eles não podiam ficar em casa, eles tinham que fingir que iam trabalhar todo dia, mas eles não podiam trabalhar. Então, de manhã eles saíam, andavam pela cidade, com medo de serem descobertos. Nos últimos meses da guerra, como os bombardeios ficaram muito fortes, eles já não iam mais para o centro. Eles, seria o Arno e a mulher. O Arno e a minha tia Hilda. E quando eles escutaram falando russo nas ruas, eles entenderam que a guerra tinha acabado, que os tanques russos tinham entrado em Berlim em maio de 1945. E aí meu tio reabriu, com a ajuda do exército americano, ele obteve a licença para reabrir o primeiro açougue kasher de Berlim no pós-guerra. E com isso ele ficou muito bem de vida, porque carne naquela época era um tesouro, né? As pessoas trocavam joias, tapetes, louças, pratarias por carne. Nossa. E o meu pai acabou descobrindo, através de listas que eram publicadas no jornal aqui no Brasil, que o irmão estava vivo. E correu para avisar a minha avó, falou, você não sabe da maior, o seu filho Arno está vivo. E ela falou, mas claro que ele está vivo. Você tinha alguma dúvida que ele está vivo? A gente só não sabia onde ele estava, mas eu nunca achei que ele tinha morrido. Então, a minha avó aqui no Brasil jamais passou na cabeça dela que o filho tivesse morrido. E meu tio acabou vindo para visitar a gente em 1953, quando nasceu meu irmão Paulo. Gostou muito de São Paulo. São Paulo era uma cidade muito civilizada em 1953, né? A gente morava nos Jardins, numa casa bacana, ele achou tudo muito bacana. A mãe dele estava aqui, o irmão estava aqui, e ele falou, eu venho para o Brasil. Então, em 54, ele chegou. E mudou? Mudou e trouxe uma fábrica inteira, um frigorífico, que foi o frigorífico Simon, que era aqui na Lapa, que durante muitos anos foi um grande frigorífico, depois foi vendido para Perdigão, quando ele faleceu. E ele trouxe todo o conhecimento de carnes e salsichas que ele tinha da Alemanha para cá. E trouxe a família, a mulher, e trouxe a família, trouxe filhos. a mulher, a filha dele, que infelizmente ela queria estar aqui hoje, mas ela está em Miami, chega sexta-feira, ela mora em São Paulo. Ela é historiadora, ajuda muito a gente no Museu Judaico, inclusive, porque ela especializou em Holocausto. Ela nasceu em Berlim. Como ela chama? Ilona Strindberg, Simon Strindberg. E é uma história muito peculiar. Quando foi no ano 2002, a Ilona foi atrás da família que tinha escondido os pais dela. Ai, que legal. E ela achou a família. Ela tinha o nome da família, era um nome não muito comum. E ela foi para Berlim. No dia seguinte que ela descobriu o nome da família, chegou na lista telefônica, tinha uma família com aquele nome.
E ela ligou e começou a explicar, olha, bom dia, meu nome é Ilona Simão. Oi, Ilona, como vai? E seus pais, o seu lado? Né? Era a filha do casal que tinha escolhido. O casal já tinha falecido, mas a filha sabia tudo, porque ela era criança e ela lembrava dos pais da Ilona, dos meus tios. Que história linda, nossa, que história linda. E a partir daí a Ilona, então, deu entrada junto ao Yad Vashem, e eles receberam o título de Justos entre as Nações por ter salvo a família do Holocausto. Nossa, porque... Então, é uma história muito bacana, e teve reconhecimento, teve uma cerimônia grande na Embaixada de Israel em Berlim, para essa família que escondeu o meu tio. Se arriscou muito. Nossa, dentro de Berlim, Dentro de Berlim. no coração do Reich, do nazismo, é a primeira vez que eu ouço uma história dessas. E olha que eu já li histórias sobre o Holocausto. Incrível essa história, de alguém que sobreviveu escondido. No Museu Judaico de Berlim tem, inclusive, uma vitrine sobre o meu tio e minha tia, como exemplo de alguém que sobreviveu dentro, enfim, deu certo na vida depois. Incrível, muito, muito legal. Esqueci de perguntar se alguém quer fazer alguma pergunta aqui nessa área. Continuamos? Bom, já que a gente está chegando no Museu Judaico, a gente falou bastante de família, tudo, eu ia perguntar qual é o convívio, já deu para perceber que é um convívio intenso, vai e vem, Skype, WhatsApp e tudo mais. Vamos já para o museu. Há pouco tempo, o Sérgio se envolveu com essa causa de fazer um museu judaico aqui em São Paulo. E a primeira pergunta é como e por que um médico, né, foi se envolver com um museu judaico? Com um museu, com uma atividade cultural, não é trivial. Então, eu estava no consultório uma tarde, isso foi em 2004, quando chegou um amigo meu, Daniel Pfeffer, da família Pfeffer, com uma historiadora, Roberta Sundfeld, que hoje é diretora do museu, diretora-geral, e ele falou, nós viemos conversar com você, a gente queria que você liderasse a construção do Museu Judaico de São Paulo. Eu falei, o quê? Eu? Como assim eu sou médico. Eu falei, não, mas você gosta dos aspectos culturais, você conhece bastante sobre o judaísmo. Eu tinha sido diretor cultural da CIP, estava sem atividades na comunidade, eles acharam que era a minha cara. Eu falei, não tenho possibilidade, não tenho tempo, sou muito ocupado e tal. Eu falei, não, mas isso é a noite que faz. As reuniões são à noite, não vai tirar seu tempo. Enfim, conversei com a Renata, que também não gostou muito da ideia, porque era menos tempo em casa. Mas eu fui ver o projeto, me apaixonei pelo projeto, falei, não, eu vou fazer isso. E consegui achar tempo e foi se envolvendo. E fui me envolvendo e já estou há 13 anos nessa história. 13 já? Já há 13 anos, porque a gente recebeu o Templo Betel, que estava sendo desativado como sinagoga, né, uma sinagoga muito importante para São Paulo. Uma das primeiras sinagogas de São Paulo, perto da Praça Roosevelt, Isso. E que já não era mais usada como sinagoga, porque até o acesso ficou difícil. Né? Isso, a comunidade se mudou, ninguém frequentava mais aquela área, e eles não sabiam que fim dar para o edifício da sinagoga, que é um prédio muito bonito, ó, do ponto de vista arquitetônico, é de uma época muito especial. Então a gente fez algumas coisas. Primeiro foi fazer uma licitação para escritórios de arquitetura especializados em museu e em prédios antigos, tombados, para fazer um projeto. Então 7 escritórios se inscreveram nessa licitação e venceu o escritório Botti Rubin, que é um escritório muito conhecido de São Paulo, tem grandes obras na cidade, que fizeram um projeto de manter a estrutura original da sinagoga, do Templo Betel, e adicionaram ao lado um prédio moderno de vidro, que vai desde a 9 de julho até o viaduto Martinho Prado, dando um ar de modernidade à sinagoga, que tinha um ar muito tradicional, muito antigo. E então nós começamos a fazer o levantamento de fundos, que nós fazemos até hoje com muita dificuldade, mas estamos chegando no fim da construção agora. O prédio está numa fase de começar os acabamentos, né? O prédio foi todo erguido, o prédio novo. O prédio antigo teve que ter suas fundações muito reforçadas, nos tomou 2 anos de trabalho de engenharia bruta, porque na 9 de julho passa um rio embaixo, o rio Anhangabaú. E as estacas do Templo Betel repousam sobre água. Então, para fazer um novo predinho, a gente teve que furar
São 32 estacas, cada uma com 52 metros de profundidade na água, até achar a rocha para poder firmar. Então, é um projeto arquitetonicamente ou de engenharia muito difícil. E custoso, né? E custoso e caro. O projeto todo de construção está nos saindo por um total de 26 milhões de reais, que a gente já tem quase todo captado, através de Lei Rouanet e de doações fora da Lei Rouanet também. Vocês conseguiram muita doação do governo alemão, não foi isso? Não, pouca, mas significativa. O governo alemão se prontificou a restaurar o prédio antigo. Eles não podem pagar o prédio novo, mas eles têm verba para restauro de sinagogas antigas do Ministério do Exterior da Alemanha. Então, eles entraram com 350 mil euros, que nos ajudaram em uma parte do restauro foi feito pelo governo da Alemanha. Mais do que o valor financeiro, é o valor simbólico do governo da Alemanha está nos ajudando a restaurar. Nós já fomos visitados pelo presidente do parlamento alemão, pelo embaixador, por 3 ministros alemães. Então, eles dão muito valor ao que está sendo feito lá e querem contribuir muito. Eles já levaram 2 grupos de curadoras nossas para Berlim, para passar uma semana, tudo aos custos do governo alemão, para interagir com o know-how do Museu Judaico de Berlim, que é muito, muito bacana, o museu. Eu ia te perguntar qual era a referência, o que vocês tinham usado de modelo para fazer esse museu. Nós não usamos nenhum modelo. Primeiro porque quando a gente foi visitar o Museu de Berlim, a diretora-chefe falou, a primeira coisa para nós falou, vocês não façam um museu como o nosso museu não é bom. Como assim? Nosso museu é muito poluído, a gente foi pondo coisa, hoje ficou uma bagunça, nós vamos fechar o museu e vamos refazer o museu. E o museu vai ser fechado mesmo por um ano e vai ser todo repensado. Depois de andar pelo museu, eu entendi o que ela dizia, é muita informação, você sai tonto de lá. E é um museu que tem um projeto arquitetônico muito forte, muito grande, forte. Mas o conteúdo, ele muito impactante também. É de judaica, né, basicamente. Judaica, né? Mas eu acho que ele não privilegia o conteúdo, engraçado, é a minha sensação. O prédio é muito forte. Antes do museu abrir, o prédio era aberto à visitação, o prédio vazio. E durante 2 anos foi o museu mais visitado de Berlim, foi o Museu Judaico vazio, antes dele abrir. Porque o arquiteto, que é o Daniel Libeskind, é um arquiteto muito conhecido e fez um projeto muito original, com uma parte antiga também, uma parte ultramoderna, muito arrojada, cheia de significados, e é um museu impactante. Eu diria que o nosso museu tende a se aproximar mais, o que nós mais gostamos, com o Museu de Amsterdã. Porque eu ia comentar, em Amsterdã tem um museu que é muito multimídia e que são 3 sinagogas que eles dentro de sinagoga. Que eles interligaram. Nós até visitamos, né, com esse tio arquiteto que está aqui. E é muito interessante o projeto deles. Eles pegaram as sinagogas, unificaram e aproveitaram o prédio, como nós estamos fazendo com o Templo Beitel. Então, no Templo Beitel, nós estamos mantendo o ambiente da sinagoga, o grande altar de madeira, que é muito bonito, com o Sefer Torah, o Arona Kodesh. Isso tudo vai ser mantido, iluminado, e a gente acrescentou, então, toda a parte de judaica nesse andar, onde a gente vai falar sobre o que é ser judeu. Que, na verdade, ninguém tem uma boa definição do que é ser judeu, né? E a gente vai mostrar isso logo na entrada. Tem judeu chinês, tem judeu negro, tem judeu sefaradi, acho que é nazi, de todos os tipos, né? Mas, de qualquer maneira, a gente vai mostrar lá, primeiro, as festividades e rituais judaicos, o porquê de cada um, qual o significado de cada festa. Depois vamos ter uma exposição sobre o ciclo de vida de um judeu, desde o nascimento, Brit Milá, Bar Mitzvah, Bat Mitzvah, casamento, até a Hevra Kadisha, tudo que é feito, o que caracteriza essa vivência de vida judaica. Na parte da sinagoga. E vamos ter em frente do altar alguns bancos originais de madeira com projeção em cada um deles. Você senta lá e assiste filmes relacionados ao judaísmo. Vamos ter também no altar um Sefer Torah aberto, protegido, para que as pessoas entendam o que é a Torá, como é que é a mãozinha de prata, o Yad, como é que ele é a Torá. Vamos ter uma exposição sobre os livros clássicos do judaísmo, como, por exemplo, o Talmud, vários livros originais antigos que nós temos.
Então a pessoa sai de lá sabendo mais ou menos o que é a religião judaica. No andar de baixo é um andar dedicado aos 500 anos de presença judaica no Brasil. Porque muita gente acha que os judeus chegaram aqui com a Segunda Guerra, fugindo da Segunda Guerra. Então são recentes no Brasil. Na verdade, Gaspar da Gama, que era o navegador de Pedro Álvares Cabral, era conhecido como Gaspar da Gama, o judeu, porque ele era judeu. Um judeu de origem alemã-polonesa, que Dom Manuel contratou, porque ele falava muitas línguas e ele sabia navegar. Ele foi um dos primeiros a descer na praia, porque como ele falava línguas e Cabral viu que tinha os índios, que ele achava que eram da Índia, na praia, ele mandou Gaspar da Gama na frente. Eu não sei se Gaspar da Gama falava Yiddish, ou se ele tentou falar Yiddish, mas ele falava várias línguas, inclusive as línguas da Índia, porque ele tinha morado na Índia. É claro que nada funcionou, mas enfim. E é interessante que eu descobri também que na caravana de Pedro Álvares Cabral tinha 35 soldados alemães, mercenários, que Pedro Álvares Cabral contratou em Lisboa para fazer número e para ajudar Mas a gente sabe que Fernando de Noronha, Martim Afonso de Souza, os bandeirantes, todos eram judeus fugindo de Portugal. Uhum. Vários donos de capitanias hereditárias eram judeus, né? E assinavam secretamente um pouquinho em hebraico, embaixo da sua assinatura, para lembrar que eram judeus. Então a presença judaica está aqui desde os engenhos de açúcar iniciais, da exploração do pau-brasil no começo da exploração de bens naturais do Brasil, e se manteve ao longo de todo o Brasil colonial, Brasil Império. Dom Pedro II era grande amigo dos judeus e trouxe muitos judeus da Alsácia-Lorena para servir a corte no Rio de Janeiro. Então, os dois modistas da Imperatriz, os joalheiros, os banqueiros, os professores de música eram todos judeus do sul da França. E se criou uma comunidade judaica no centro do Rio de Janeiro, né? Ao mesmo tempo foram chegando, quando Dom Pedro e a família real liberaram as religiões no Brasil, foram chegando judeus no norte, os judeus marroquinos que foram invadindo a Amazônia. E um pouco depois, no fim do século XIX, aí os judeus já vindo para São Paulo, né? Algumas das famílias que construíram o Betel, família Laffer, família Clabin, família Segal, já vieram naquela época. E no sul do país, os projetos de colonização agrícola nas fazendas no Rio Grande do Sul, que foi uma tentativa de instalar judeus em projetos agrícolas que não deu certo, mas que foi uma maneira de trazer muita gente para o Brasil. Philipson, Santa Maria... Santa Maria, Quatro Irmãos, Philipson, exato. Os judeus também, com Maurício de Nassau, né? Então, depois teve aquele enclave judeu no século XVII, durante o breve reinado holandês, que foi muito importante, porque os judeus vieram em grande quantidade e trouxeram, inclusive, um rabino muito importante, que era o rabino Isaac Aboab da Fonseca. Ele era um rabino importante em Amsterdã, mas ele veio porque a comunidade aqui queria alguém que fosse à altura. Ele era um homem muito letrado, ele participou, inclusive, do expurgo de Baruch Spinoza, foi um dos que assinou a expulsão de Baruch Spinoza, e isso durou pouco menos de 30 anos em Recife. E aquela comunidade de judeus portugueses teve que sair quando os portugueses retomaram Recife. Uhum. Foram para as Antilhas, para Curaçao, para aquelas ilhas ali do meio, onde eles fizeram várias sinagogas, e alguns voltaram para Amsterdã, uma parte deles foi para Nova York. 17 judeus chegaram em Nova York, saindo de Pernambuco, e se considera eles como os iniciadores da comunidade judaica de Nova York. Então nós estamos estabelecendo um museu, uma aliança com a comunidade portuguesa de Nova York, que tem uma grande sinagoga no Central Park, no Central Park West, que é uma sinagoga descendente desses primeiros judeus que chegaram mais ou menos em 1650 em Nova York. Eles não duraram muito, eles acabaram indo embora, sobrou poucos, mas eles marcaram presença desde lá nos Estados Unidos. E eles reconhecem que eles são originários
dos judeus brasileiros. Inclusive tem um cemitério, tem 3 cemitérios desses judeus iniciais em Nova York. Um deles fica na rua 21, entre 2 prédios, fechado por uma grade, mas você vê, são os túmulos judaicos dos portugueses que chegaram a Nova York. E depois o Abboa da Fonseca voltou para Amsterdã. Voltou né? para Amsterdã. E você vê naquela grande sinagoga bonita, que tem um altar de madeira, tem ali o nome dele e tal. Isso. E segundo o Rabino Davi Weizmann, que fez o livro, O né, livro dele. do Brasil Bandeirante, ele publicou no primeiro livro, né, ele diz que foi um dos primeiros livros considerados brasileiros, com os escritos brasileiros lá na Holanda. Né? Correto. Bom, muito interessante essa aula que a gente tem com o médico, né? Na verdade, esse museu já estou com vontade de conhecer, Sérgio, vai ser incrível mesmo, né? Nós vamos ter também um andar conteúdo para exposições temporárias, o andar inteiro. Nós já estamos em contato com vários museus para a gente trazer exposições itinerantes que vêm de outros países. Tem algumas exposições muito incríveis que podem vir de Israel, de Nova York, da Alemanha, da Holanda, que são com quem a gente já tem um contato fixo. Estamos decidindo qual vai ser a primeira para abertura do museu ano que vem. Não está bem decidido ainda. Mas nós recebemos um arquivo muito importante da comunidade, um acervo de importante. peças judaicas judaicas. Peças incríveis, que nenhum outro museu tem. Eu ressalto algumas, por exemplo, o diário de uma menina, que é um diário de Anne Frank reproduzido na Bélgica, de uma menina alemã que mudou para a Bélgica para escapar do nazismo e foi pega lá. Mas ela escreveu um diário muito parecido com o de Anne Frank. E a família doou esse diário para o museu. Um diário incrível, incrível, feito metade em alemão, metade em francês, porque ela estava estudando francês. E cheio de anotações dentro de papeizinhos de entrada de cinema, bilhetes que a tia mandava para ela. Muito interessante. Várias outras peças. Nós temos uma estrela de Davi, de metal, que é a única do mundo. Ela é tão importante que, por acaso, é da minha tia Hilda, que eu contei a história dela aqui, que trabalhava numa fábrica de trabalhos forçados e cada operário era obrigado a fazer a sua estrela de metal. Então, na Alemanha se conhecia essa história, mas eles nunca tinham visto uma, porque aparentemente não sobrou nenhuma. E a minha prima levou para o museu em Berlim e eles ficaram com a medalha. Ela teve que mover uma ação para tirar e receber de volta do arquivo alemão, porque eles não queriam devolver para ela. E essa medalha era o que? Era usada num paletó? Porque os judeus tinham que mandar com uma estrela de Davi. Em geral era de pano amarelo, escrita Yuda, e essa era de metal. E ela vai estar no nosso museu como uma curiosidade, né? A única estrela de metal que sobrou das poucas que foram feitas. Vestimentas também, não? São trajes? Temos muitos trajes rituais, temos objetos que os retirantes fugitivos de guerra trouxeram para o Brasil. Ganhamos vários samovar, parece que samovar era importante trazer, as famílias traziam samovar da Europa. Traziam samovar, é verdade. Acho que o samovar era muito central na vida dessas famílias. Então nós ganhamos em um ano 5 samovares, bonitos até. Mas talvez o mais importante acervo que nós temos é o arquivo histórico, que o Bruno já mencionou, inclusive. O arquivo histórico foi montado aqui em São Paulo há 40 anos atrás, 41 anos atrás, em 66. E foi iniciado por um grupo grande de pessoas, capitaneados pelo professor Narman Faubel, da USP. E ao longo desses 40 anos, eles acumularam uma quantidade incrível de documentos e fotos e livros e discos e filmes da comunidade judaica de São Paulo. É uma coisa muito impressionante. Vários pesquisadores estrangeiros, o ano passado foram 3 da Alemanha que vieram, se instalaram em São Paulo para fazer pesquisa lá dentro. Porque a gente tem coleções inteiras, como a coleção, por exemplo, do Rabino Fritz Pincus, a família doou todo o material dele. Cartas, escritos, livros, fotos, todo o material dele, uma coleção enorme. O programa Mosaico da TV, que começou em 1961 e que filmou essa comunidade judaica ao longo desses 50 e tantos anos, está todo lá. E eu me impressionei muito, porque no primeiro CD que eu pus, eu apareci com roupa de escoteiro em 1964, e eu levei um susto de me ver lá.
E é possível que muita gente daqui esteja nesses filminhos em algum evento da comunidade, porque tudo está filmado, está lá dentro. Então, isso deu um peso acadêmico ao museu muito importante, né? Inclusive, é um acervo tão grande que ele está numa casa separada, em Pinheiros, vai ficar lá, uma parte dele vai ser exposta, mas uma parte vai ficar no arquivo mesmo em Pinheiros, aberto a pesquisadores, a quem tem interesse em buscar informação sobre a comunidade judaica brasileira. Depois isso tem que ser digitalizado, provavelmente. Está sendo né? digitalizado. Já está sendo. Já está sendo digitalizado, catalogado e higienizado, porque não estava. E daqui a gente espera, no máximo 3 anos, vai estar todo online. Então, da sua casa, você vai poder acessar documentos, fotos, com facilidade. Puxa, Nós temos 90 mil fotos da comunidade, muitas das quais são pessoas que ninguém conhece. E a gente quer pôr online, porque às vezes as pessoas que entram online e veem as fotos reconhecem pessoas e podem nos ajudar na identificação de quem são aquelas pessoas. Nós achamos uma foto atrás do Arona Kodesh, do Templo Betel, uma foto antiga, que devia estar lá há 40, 50 anos, com, acho que a diretoria do Betel, todos com terno de linho branco, muito elegantes, dos anos 40. E quem são? Ninguém sabia quem são. E eu comentei isso com uma paciente cujo pai foi, uma senhora já de uma certa idade, cujo pai foi diretor do Betel. Eu falei, você se importaria de dar uma olhada nessa foto? Ela olhou a foto, isso aqui é esse. Todos, ela conhecia todos. Entendeu? Então, esse tipo de acesso online talvez nos possibilite identificar muitas das fotos que são de pessoas desconhecidas. Temos fotos incríveis, temos fotos de dentro do campo de concentração, que nos foram doadas agora, de Buchenwald. Fotos muito impressionantes, com montanhas de cadáveres, com os fornos crematórios funcionando. Nossa, e como é que tinham essas fotos? Então, a pessoa que nos deu achou isso nos pertences do pai, que faleceu há poucos anos, agora uns 5 anos atrás, e ela não sabe como é que o pai tinha essas fotos. O pai passou um tempo, era um judeu holandês, passou um tempo no campo de concentração, mas ela acha que ele não estava em Buchenwald. Então, ela não sabe, não teve como perguntar para o pai, porque o pai nunca mostrou as fotos para ela. Então, o museu é cheio de segredos, e arquivos históricos, principalmente de uma época tão conturbada como a nossa, é cheio de segredos mesmo, né? E tem um curador que está fazendo a organização de tudo isso, um responsável por essa parte toda? Toda. Tem vários historiadores, né? Um grupo curatorial, uma comissão de altíssimo nível. A gente é assessorado pela Expomos, que é a firma com mais experiência em montagem de museus do Brasil. Todas as grandes exposições que vocês veem no Brasil é feita pela Expomos, a Pinacoteca, o Museu de Arte Sacra de Belém do Pará, que é uma obra-prima, aquela Oca Brasil 500 anos, que depois foi para o Guggenheim, tudo feito por eles. São realmente gente de nível internacional. O restauro do Picasso, que estava na ONU, aquelas 2 enormes telas, foi feito por eles e foi montado em Paris, no Grand Palais. Eu fui para a inauguração em Paris, quando todo o governo francês, a intelectualidade francesa estava na exposição. Portinari, o que eu falei? Picasso não, Portinari. Guerra e Paz do Portinari. Então, é uma firma que está nos assessorando com um know-how incrível. Temos um grupo trabalhando educativo, que a Renata pertence também. A Renata dirige essa parte E nós temos um trato com a prefeitura, que nos doou uma parte do terreno, que era da prefeitura. Onde foi feito o prédio novo. Onde foi feito o prédio novo. E nós vamos receber pelo menos 2 ou talvez 3 tardes por semana crianças de escolas públicas que virão para uma visita guiada, onde eles vão conhecer um pouquinho sobre o judaísmo, mas a gente vai focar principalmente em temas de cidadania, de racismo, de antissemitismo, de discriminação, que são temas que tocam muito crianças de escola pública de periferia, que provavelmente sentem esses problemas. E nesse momento que a gente vive, com tanta intolerância, né, com tanta Correto. pouca aceitação do outro, do diferente, é muito necessário, né? O foco do museu é justamente isso. O foco do museu é a comunidade não judaica, e o foco do museu é cidadania, tolerância, convivência harmônica das minorias. A sociedade brasileira é um exemplo, né? Hoje a gente convive de maneira muito harmônica, árabes, judeus, japoneses, negros,
tudo no Brasil, não existe conflito aqui dentro. Isso é um exemplo para o mundo. Isso vai estar muito ressaltado na nossa mostra do museu. E você falou que tem vários apoios, eu não sei se você gostaria de dizer quem são, né? Eu citei porque eu sabia que tinha os alemães que estavam juntos. Nós temos o maior apoio que nós temos é do BNDES, que está nos liberando uma quantia importante, perto de 8 milhões de reais. O segundo doador é a Fundação Arimax, do Grupo Suzano, que também entrou com a maior doação de 5 milhões. Depois nós temos vários bancos, indústrias, pessoas físicas que vão fazendo doações de tamanhos variados. De Lei Rouanet. De Lei Rouanet e algumas não por Lei Rouanet. A Fundação Arimax, por exemplo, não é Lei Rouanet, são 5 milhões a fundo perdido. E qual é a previsão? Quando é que deve entrar em funcionamento? A gente espera, no segundo semestre do ano que vem, estar abrindo o museu, perto de Rosh Hashanah de 2018. Bacana. Alguém gostaria de perguntar? Nós passamos muito rápido e você já disse que foi escoteiro, mas eu sempre pergunto se as pessoas frequentaram movimentos juvenis e tudo mais. Eu imagino que, por você ser alemão, de descendência alemã, deve ter frequentado a CIP, certo? Que foi a Congregação Israelita Paulista, formada por judeus ashkenaz e alemães. E você foi direto para os escoteiros ou você frequentou a outra parte que era... Frequentei os dois, né? Eu chamava Le Havah na época, que era não escoteiro e os escoteiros. Eu acabei interrompendo a faculdade de medicina para ir para Israel por 1 ano, pelo movimento juvenil, que foi logo depois da Guerra dos 6 Dias, uma época que a gente sentia muita necessidade de ajudar Israel, que tinha passado por uma guerra muito difícil, né? Então, minha mãe ficou desesperada. Como você vai largar a faculdade de medicina para ir para Israel trabalhar no kibbutz? Eu falei, eu vou porque eu tenho que ir agora. Ela falou, você não vai voltar, você vai perder a faculdade. Não, eu volto. Eu fui, fiquei 1 ano e voltei. 2 anos depois a Renata passou por uma experiência muito parecida, no Marrom também. E vocês conseguiram que os filhos fossem e fizessem essa mesma experiência? Assim? Não. Os nossos filhos não participaram de movimentos juvenis, não quiseram. Nossos filhos são extremamente judeus de alma, mas não de prática judaica religiosa. Apesar de terem casado com mulheres que, sim, são judias com observância religiosa. Uma delas, do meu filho do meio, inclusive, mantém a casa kasher, porque ela é de uma família de Belém do Pará. Por coincidência, meu filho conheceu essa moça em Israel e o pai dela é presidente da sinagoga que meu avô construiu. Nossa. Mas a gente não se conhecia. Foi uma coincidência mesmo. Eles moram nos Estados Unidos hoje, mas as crianças estão em escola judaica, comem kasher, e a escola, inclusive, religiosa nos Estados Unidos. Se eu tivesse que te perguntar que valores você passou para os seus filhos, eu já posso imaginar, mas eu gostaria de ouvir de você o que você tentou e buscou transmitir nessa educação deles. Eu acho que toda uma ética judaica que a gente meio que vivencia mais do que fala necessariamente, né? A gente tem valores muito sólidos de ética pessoal, que para o meu filho nos Estados Unidos foi muito importante, o primeiro que foi para começar os negócios dele. E ele sempre menciona isso, né? E o valor de família também, de nossa família é extremamente unida. Eu não sei se você sabe, mas os judeus marroquinos têm uma língua especial que se chama Hakitia. E mesmo nós estando agora, meus netos são da 7ª geração no Brasil, a gente ainda fala Hakitia entre a família. Então, a minha mãe me ensinou, a Renata, que é de origem alemã, fala, nossos filhos falam e os netos também falam. É mesmo? Isso nos dá uma unidade familiar muito interessante. E como é que essa os primos todos, porque o meu avô teve 13 filhos, e nós somos muitos primos, todos entre si se comunicam em Hakitia. Como é que é essa língua? É um pouco... Essa língua é uma mistura. Que nem o ladino, assim? É um ladino antigo com bastante árabe e hebraico. É tudo misturado. É muito interessante. Se você ler uma carta em Hakitia, você provavelmente vai entender 80% do que ela diz, porque ela é baseada em judeu espanhol, que eles chamam, que deu origem ao ladino e ao Hakitia.
Nem todos os judeus do Marrocos falam Hakitia. O Marrocos tem 2 tipos de judeus que estão lá desde a destruição do templo, que estão lá há mais de 2000 anos. Esses não falam Hakitia. E os que vieram da Inquisição, que eles chamam de Megorashim, os outros chamam Toshavim, que são os habitantes locais. Os forasteiros que vieram com a Inquisição falam Hakitia, trouxeram essa língua da Península Ibérica. Olha só, incrível. A gente tem a fortuna, né? Uma amiga, uma grande amiga minha, inclusive, que canta um pouco em ladino. Ela também certamente deve cantar em Hakitia. Eu acho que ela tem música em Hakitia também. Nós recentemente tivemos em Nova York, num centro, numa senhora que fez um centro de Hakitia em Nova York e que reúne pessoas, ela manda literatura em Hakitia que a gente recebe, muito interessante. No Museu Judaico a gente vai explicar tudo isso. Tudo isso. Porque são tantas divisões, tantas... Tem inclusive uma vitrine especial sobre judeus da Amazônia, né? Porque as pessoas sabem muito pouco sobre isso. Mesmo você, que é judia brasileira, tem pouco conhecimento sobre o judaísmo na Amazônia, né? Por acaso, recentemente eu conheci e tive em Manaus, porque conheci uma família, que é a família Benchimol, que está lá há muito tempo. Que estão nos ajudando muito, os Benchimol. São maravilhosos e eles mantêm muito a tradição. Eu sou amiga da Ilana, então eu conheço bastante e sabia que tinha esses judeus que estão lá há muito tempo, que trabalham. Ela contou que a bisavó dela estava na borracha. Isso. Fundou a universidade, uma coisa incrível. Ah, sim, conheço. Sim. Lindo, maravilhoso. É interessante porque eles moravam no interior, né? Eles não ficaram nas grandes cidades. Então, um tio meu foi prefeito de Igarapé-Miri. Você tem ideia onde é Igarapé-Miri? Não. É depois de Moaná, onde nasceu minha bisavó. É muito longe. E eu tenho outro tio, Marcos Atias, que é avô do Gilberto Dimenstein, do jornalista. Ele tinha um armazém à beira do rio, onde você ia de barco, de secos e molhados, em Itacoatiara, também, onde tinha algumas famílias judaicas, tem um cemitério judaico lá, inclusive. E todo mundo que morava lá, os caboclos da região, sabia que de sexta-feira à tarde até sábado à noite não podia ir lá porque estava fechado. Ele não fechava no domingo, ele fechava no Shabat. Então, essa peculiaridade desse judaísmo no meio da Amazônia, que é uma coisa que pouca gente conhece, né? Eu acho que é uma coisa muito peculiar do Brasil, muito interessante, que vai estar retratada no museu, claro. Não, e é muito legal, né? Porque com a vida nas grandes cidades a coisa se perde um pouco, né? Tem os que são muito observantes da religião e aí tem toda uma vida muito severa e rígida e fechada, né? Então é um pouco desconhecido. O fato da gente ter um museu judaico é muito legal de você poder mostrar mesmo, né? Os hábitos e costumes. O museu realmente de Amsterdã, ele mostra coisas simples, que até eu lembro da gente passeando ali, a gente lendo sobre bar mitzvah, sobre coisas que são muito comuns, né? O casamento judaico, a gente está cansado e careca de frequentar, mas é legal quando você vê num espaço museológico, explicado, muito legal. Então estamos ansiosos pela abertura do Museu Judaico, você deu uma... A gente quer fazer um centro cultural lá, que tem muito a ver, por exemplo, com o NIBS cultural, eu acho. Então, a gente imagina que quando a gente for ter uma exposição temporária importante, que paralelamente a gente possa trabalhar, por exemplo, com o NIBS, fazendo cursos sobre aquele determinado assunto. E mobilizar a comunidade como um todo e apresentar para a comunidade brasileira, principalmente mostrar que os judeus não são recém-chegados no Brasil, que eles fizeram parte de toda a tessitura social brasileira, da construção da sociedade brasileira. Pouca gente sabe, por exemplo, que Dom Pedro II era um grande amigo dos judeus, estudava hebraico, era fluente em hebraico, ele traduziu trechos do Lusíadas para o hebraico e traduziu trechos da Bíblia do hebraico para o português, que não era muito comum, porque em geral vinha das traduções gregas, né, que eram mais clássicas. E Dom Pedro tinha uma Torá que ele usava para os seus estudos particulares, e essa Torá, uma parte dela vai estar no museu também, a Torá de Dom Pedro II, que está nos sendo emprestada
pelo Arquivo Histórico Nacional no Rio de Janeiro. Então, a gente quer mostrar muito essa interface de judaísmo com o Brasil, com a história do Brasil, que pouca gente conhece. O Benjamin Steinbrück, quando esteve aqui, comentou, você lembra, Bruno, que acho que do lado da mãe dele, né, seria o avô dele, veio com Dom Pedro. Ele era o antiquário do rei. Comprava objetos antigos para a família, para o rei. Nós recebemos um documento muito interessante agora, um documento do Império, de uma senhora judia alemã, avó de um senhor que mora aqui em São Paulo. Ela nasceu na Alemanha e ele não sabe porquê, mas ela tem um título de brasileira, um atestado de nascimento do Império Brasileiro, escrito na Alemanha, um documento belíssimo, lindo, 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 que a gente vai expor no museu de uma... Eu acho que Dom Pedro queria atrair muitos imigrantes, ele trouxe os alemães, os italianos para trabalhar no sul, né? E nesse rolo vieram judeus também, com documentos brasileiros, mas eram nascidos na Alemanha, mas tinham um passaporte brasileiro do reinado. Incrível. Bacana. Alguém gostaria de fazer uma pergunta? O museu? No museu, não vai ter. Nós vamos temos um coffee shop no restaurante que... isso o presidente do museu que come, mas não vai estar, não temos como suprir isso para o público. A gente vai ter um coffee shop com comida judaica, tanto sefaradi como ashkenazi, kasher, mas comida paraense a gente não vai conseguir, não. É difícil. Ainda não. Vai ter uma livraria, assim, com... Vai ter uma loja e um coffee shop. Hã? A saída tem que ser... Na verdade, a gente não conseguiu fazer isso, mas... em geral fica na saída mesmo, a gente não conseguiu colocar na saída. Muito legal, Sérgio. Bom, quero te agradecer muito você ter dado um pouco do seu tempo precioso aqui para a gente, para dar esse depoimento, essa entrevista. Foi muito agradável, aprendi muito. Olha que realmente você falou tanta coisa tão interessante e que bom que essa entrevista está sendo gravada, que a gente vai poder ouvi-la a qualquer momento, porque você contou muita história, né? Você não contou só a sua história, a história da sua família, você contou algumas histórias judaicas, então isso foi muito legal. Isso é uma coisa que eu realmente gosto e aprendi muito com o museu. Quer dizer, o museu me supre uma parte cultural, histórica. A gente está tendo contato com outros museus, aprendendo muito sobre administração de museus, montagem de museus, que é algo que na minha vida médica eu não tenho como ter acesso. Então, é uma atividade que me dá muito prazer e me complementa muito a minha vida cultural mesmo. Quando eu estava escrevendo o roteiro, eu fiquei pensando, será que ele tem algum hobby? E aí eu já vi qual é o seu hobby, né? Mona. Sérgio, médico, você poderia ser um concertista de piano, você gosta muito de música clássica. E isso não é uma herança do seu pai? Acho que sim. Eu estudei piano desde criança e com 14 anos eu estudava com um grande professor de São Paulo, que era professor do João Carlos Martins, da Ana Estela Chique, de grandes professores, de grandes pianistas. Quem era o professor? Professor José Clias. Ele era um judeu russo, que era um professor muito conhecido em São Paulo. E minha mãe teve a petulância de levar o filhinho dela, e ele me aceitou. Eu tinha 11 anos quando comecei a estudar com ele. Quando eu tinha 14, ele falou assim no meio da aula um dia: bom, agora você precisa decidir. Ou você vai fazer esse Bandeirantes aí, estudar para científico e medicina, ou você vai ser pianista. Os dois não dá. Eu falei, mas por que não dá? Não, porque você precisa estudar daqui para frente 8 horas por dia, mínimo. E se você faz essa escola aí que você está falando, não vai dar. E eu tinha 14 anos, eu falei, mas como assim? Eu vou ter que decidir agora minha vida? Durante um mês eu fiquei pensando. Eu achei que eu não queria ser um grande pianista. E depois de um mês eu falei para o professor Clias, falei, olha, eu vou parar. Na verdade, eu continuei tocando piano durante alguns anos, até eu ter problema da mão. Hoje eu não consigo mais tocar. Mas era uma carreira que me atrairia. O problema é que eu não tinha talento
para ser um grande pianista. Não era esse tipo de talento, porque com 14 anos você já sabe quem vai ser um grande pianista. Mas durante muito tempo você tocou. Sim. E você tocou. E hoje o nosso hobby meio da Renata é viajar atrás de concertos no mundo inteiro. A gente tem muita vivência de música clássica. A Renata gosta muito de ópera, então a gente vai muito à ópera, balé, tudo isso. Bacana, muito bacana. Muito obrigada, gente, pela atenção, pela presença. Acho que foi uma grande entrevista, como eu disse aqui. E queria anunciar a todos vocês que semana que vem a gente vai ter mais uma história contada com o arquiteto e urbanista Jaime Lerner. Isso em função do nosso aniversário, né, dessa casa da Unibis Cultural, que reabriu, antes era a Casa de Cultura de Israel, ficou fechado um tempo e reabriu como Unibis Cultural e está fazendo um grande trabalho, né, por São Paulo. E eu tenho, Sérgio, muito prazer, eu sempre falo para o Bruno, né, de estar aqui nessa entrevista, sempre ouvindo histórias tão interessantes de pessoas que contribuíram, né, para a sociedade brasileira e que têm coisas a contar. Como eu disse, você nos contou muitas histórias hoje. Muito obrigada. Foi um prazer estar aqui, Mona, e boa sorte na continuação do teu programa cultural. Okay. Fundamental para nós. E espero vocês todos, então, semana que vem, com Jaime Lerner, aqui, dia 9.